Boa tarde, meus amigos. Nós vamos começar mais um diálogo com Freud, né? Estou na cidade do Porto, na verdade na cidade de Gaia, próximo ao Porto, que fica no país de Portugal, nesse momento, né? Aproveitar para a gente conversar. Para começar o nosso diálogo hoje, eu vou fazer uma leitura de um capítulo do livro Terapêutica do Perdão, né, da minha autoria. O nome do capítulo é O Perdão nas Três Dimensões da Alma. Eu começo assim: durante nossa vida imortal, vivemos em dimensões diferentes que definem nosso nível psicológico, espiritual e moral. O filósofo Soren Kierkegaard afirma que os seres humanos passam por três dimensões durante a existência na Terra. A primeira é que o filósofo chama de dimensão estética, a dimensão da forma. Para ele, são momentos em que buscamos a satisfação dos nossos prazeres Desculpe o pequeno acidente aqui no improviso aqui do celular, ele caiu, né? Então, continuando, ele diz a primeira dimensão, a dimensão estética, em que nós nos prendemos aos nossos prazeres. E essa dimensão é a dimensão de muito sofrimento. Por quê? Porque a dimensão estética é a dimensão da forma, e a qualquer momento perdemos aquilo que nós consideramos primordial. Boa tarde, Edson Camisão. Boa tarde, Adriana Cavalcante, de Recife. Boa tarde, Lélia Tavares Pereira. O pessoal pode colocar aí a cidade que eu vou anunciando aqui. E aí ele fala que essa dimensão é a dimensão de sofrimento. Eu chamo esse capítulo número 14 do livro Terapêutica do Perdão, fala das três dimensões do perdão. E aí, desculpe novamente, deixa eu colocar aqui de maneira que ele não escorregue. Isso. Fala das três dimensões do perdão. E aí, nesse processo das dimensões do perdão, a segunda dimensão que o Kierkegaard vai falar é a dimensão ética. Na dimensão ética, diz ele, né? Nós temos um conflito entre o prazer oferecido pela dimensão estética e o dever, que começa a fazer parte da nossa mente, que faz parte da dimensão ética. Só que na dimensão ética, nós ainda estamos presos ao prazer, mas com necessidade do dever. Então eu tenho o prazer de comprar um carro novo, mas ao mesmo tempo eu passo na rua e vejo alguém pedindo esmola. E o pedido de esmola daquela pessoa me incomoda, porque eu preciso, ao mesmo tempo que eu preciso trazer prazer para mim, eu preciso pensar no outro. Eu vou num restaurante caro levar minha esposa para o jantar. Quando saio do restaurante, alguém está com fome. Eu pago o plano de saúde, o melhor plano de saúde, mas fico sabendo que pessoas não estão conseguindo ser atendidas no sistema público. Esse conflito entre o prazer de estar bem e, ao mesmo tempo, uma espécie de culpa por saber que nem todos estão bem, né? Por saber que o planeta está cada vez com mais lixo a partir do meu consumo, das pegadas que eu deixo. Então isso vai me trazendo incômodo. Isso se chama dimensão ética. Essa dimensão ética ela é fundamental, porque ela permite, por exemplo, que eu comece a pensar na hora de comprar, que eu preciso economizar e não encher de sacolas, porque eu não tenho o que fazer com as sacolas. Me preocupa, por exemplo, se eu estou no restaurante, de pedir um prato que não sobra muito, porque se sobrar vai para o lixo e o outro que está lá fora está com fome. Me preocupa em comprar um combustível menos poluente. Então a dimensão ética. Há um conflito. E na dimensão ética, diz o Kierkegaard, é uma dimensão que envolve muita gente hoje, boa parte da humanidade. É a dimensão que normalmente é acompanhada da ansiedade, da depressão, né? Desses dois sentimentos de tristezas,
em função do conflito do prazer e do dever. É como se eu me sentisse culpado por ter prazer. E então, essa é a segunda dimensão. E a terceira dimensão é a dimensão religiosa, de religiosidade. Não tem a ver com religião em constituição, mas de religiosidade. A dimensão em que eu me acomodo e eu, sem me desligar do compromisso que eu tenho com o próximo, eu também atribuo os meus conflitos e entrego a Deus, que é o grande governante. É a dimensão religiosa. Então, o perdão também vai atuar nessas três dimensões, por isso que chama as três dimensões do perdão. E aí, para começar a conversar sobre essas dimensões, vamos começar primeiro pela raiva, né? Pela raiva. Vamos falar aí da questão do ataque de raiva. Eu vou pedir o pessoal que está, deixa eu ver aqui, como caiu, sumiu. Ah, Célio. Então, Célio está dizendo, queria falar, ficar aqui, amigo, até o final, mas vou atender. Bom trabalho. Bom, compartilha para nós aí, Célio, antes de você atender, para que os seus amigos possam acompanhar essa live. Além do Célio, deixa eu ver, tem a Dalgisa. Dalgisa, minha amiga, boa tarde. Compartilha para nós, a Dalgisa. Quem mais? Vera Menezes. Olá, amigo. Bom te ouvir em palestra em Vila Velha. Vera Menezes de Vila Velha. Então, Vera, eu dependo aí do convite do pessoal de Vila Velha, né? Às vezes ele fala, o Luiz viaja muito, não tem mais tempo não tem mais agenda, mas as pessoas não fazem convite, né? Como tá pertinho, dá pra gente encaixar, não é isso? A gente consegue ir no período que tá com a família e a Vila Velha, porque aí eu levo a família comigo, no final da palestra eu passo no McDonald's, no Habib's, coisa que a criançada gosta, que os filhos gostam, né? E tal. A Edna Patriota, ela é de Caruaru, Pernambuco. Boa tarde, Edna. O Sérgio Thyssen. Ah, que honra, Sérgio. Boa tarde, meu amigo. Uma honra, viu? Sérgio, um grande palestrante, um grande trabalhador espírita. Então, vamos aí notificando a medida. Boa tarde. A Logista está dizendo, boa tarde, sempre te acompanhando. Vou compartilhar. Obrigado, Logista. A Logista já compartilhou, inclusive, já foi notificado aqui pelo Facebook que foi compartilhado. Então, compartilhem aí, meus amigos. Então, falando aí do perdão, voltando, a questão da raiva, né? Vamos hoje conversar sobre a raiva. E a raiva vai mostrar uma das dimensões do perdão. A raiva está ligada normalmente à dimensão estética. E aí, vocês fiquem à vontade para fazer pergunta, caso queiram. Então, primeiro, né? A raiva. O que é raiva? O ataque de raiva, conhecido na Bíblia como ataque de cólera. Só que como a cólera surgiu também um processo sanitário também, o cólera, para evitar essa confusão de uma palavra para duas coisas, vamos voltar à raiva, que é uma coisa mais clara, né? Fica mais fácil da gente entender. Então, por que ocorre o ataque, o surto? É um surto, entendeu? Por que ocorre o surto de raiva em nós? Deixa eu ver aqui se tem mais alguém. Adalgisa, Lucimar Parapoti, assistindo. Compartilha para nós, Lucimar. Boa tarde, querida. A Glória Cunha, de Petrópolis. A Lucimar de Guarapari. Então, compartilha para nós. Glória, lá de Petrópolis, minha amiga. A Glória já compartilhou. Está aqui avisando que ela já compartilhou. Então, vamos pensar aqui como é que funciona o processo da raiva, ok? A raiva, ela do ponto de vista da psicanálise, né? Ela é um surto, né? É uma compulsão sem freio, né? A raiva. Por que ocorre a raiva? A nossa base, Marli Falcão também compartilhou, obrigado Marli pela audiência. Por que ocorre a raiva? Marli Falcão de Colatina. Por que ocorre a raiva? A raiva, meus amigos, ela está ligada à nossa base afetiva. Ok? Vamos lá. Na nossa base afetiva, nós temos de um lado o amor, do outro lado o ódio. Esses dois sentimentos estão dentro de nós. É importante que você reconheça isso para você poder trabalhar isso em você. Tem gente que fala, eu não tenho ódio no meu coração. A pessoa está se enganando, né? Quando ela fica com raiva de alguém, essa raiva vem de onde? Do amor? Não é? Então é a nossa base afetiva. Todos nós amamos e odiamos. Nós podemos amar e odiar ao mesmo tempo. Isso é doideira, né? É estranho, mas é verdade.
Os dois sentimentos podem coabitar. Eu posso amar a minha esposa e odiá-la por alguma coisa que ela tenha feito. Então, isso pode acontecer as duas coisas, com o filho, com o pai, com a mãe, com todo mundo. Maria de Fátima Silva Lopes. Boa tarde, Maria. Então, a raiva e a mágoa, o ódio e o amor andam juntos, é a nossa base afetiva. E por que estão juntos? Porque do ponto de vista freudiano, dentro do modelo do psiquismo construído por Sigmund Freud, o amor e o ódio estão ligados ao nosso id, né? O Freud vai construir dizendo que nós temos id, ego e superego, né? Por isso que o nome dessa palestra, desses bate-papos que a gente tem no Facebook e que já estarão disponíveis também no YouTuber, né? Tem o Marques lá de Macaé, está convertendo esses vídeos para serem postados no YouTube. Então você vai poder lá no YouTube listar e assistir isso. Lá vai chamar Diálogo com Freud. Então, conversando com Freud, melhor dizendo. Então, como é que ocorre a questão da raiva? Nós temos o id. De acordo com Freud, existe o id, o ego e o superego. O id são as nossas compulsões, o nosso instinto, a nossa liberdade de sentir, os nossos desejos. Então, o sentir, o desejo, ele é livre. Isso é fundamental. Então, muitas vezes as pessoas se culpam porque desejam. Não, desejar é livre, gente. Não podemos ter controle dos nossos desejos. Agora, alimentar o desejo, aí é opção. Entende? Eu posso sentir atração por uma mulher, mas agora levar esse sentimento à frente depende de mim. Mas o desejo, ele é livre. Desejar é algo livre. Então, o id representa os nossos desejos. O superego representa a nossa vida política, a nossa vida social. Para a gente viver em sociedade, os nossos desejos não podem ser livres. Por exemplo, se eu estou sentindo calor e me dá vontade de tirar roupa, no meio da rua eu não posso tirar. O meu id diz que eu devo tirar a roupa, mas o superego vai dizer que não é possível. Então o superego faz ele regula a vida social. Sem superego não tem vida social. Ele representa, normalmente o superego ele representa as instituições. Por exemplo, representa as leis, né? Por exemplo, a lei de trânsito, o Código Civil, o Código Penal, são representações do superego. Ele é representado na igreja. A religião é uma representação do superego. A família são órgãos sociais que precisam do superego para funcionar. E entre o id e o superego tem o ego. Quem é o ego? Somos nós. É a nossa capacidade de escolha, a nossa liberdade de escolha. Okay? Então, o id representa isso. Vamos lá agora falar o que é o id. O id é a nossa base afetiva. É a nossa base do campo do desejo. Né? Então, sendo como base o id, ele tem, de acordo com Freud, existem dois. O id ego, o id eros, o id do amor, a sexualidade, o sexo, é o id eros. E ao mesmo tempo convivendo com ele, na base afetiva, temos o id thanatos, o id da morte. É o id thanatos. Toda vez que temos instintos de preservação da vida, temos instintos de amor, pensamos no semelhante, pensamos no ponto da vida, tudo que leva à preservação, à multiplicação, o estímulo à vida, estamos regidos pelo id eros. Toda vez que temos ligado à morte, vingar, suicídio, assassinato, é o id thanatos. Então são as duas pulsões, pulsão de vida e pulsão de morte. Certo? Então temos esses dois dentro de nós.
E o superego ele vai tentar controlar o id. Seja o id da vida, se qual a função do superego? Fazer com que o prazer não tenha tanto desprazer. Esse é o propósito. Então, por isso, temos o id ego e superego. O id Thanatos e o id Eros. Muito bem, desculpa. Então, para que o id sobreviva, é necessário. Deixa você, distinto amigo, e a todos que lhe ouvem, um forte abraço. Até breve. O Sérgio Thyssen está se despedindo. Depois você vai poder ver isso também, Sérgio. Vai ficar gravado, tá? Muito obrigado aí pela audiência. Saiba que a admiração é mútua, tá, querido? Eu admiro muito o seu trabalho também. Deus o abençoe. Eu aqui na Europa fico sabendo das suas andanças, tá? O pessoal fala muito bem de você. Então, né, nós somos poucos, né, que viajamos assim pelo mundo. Então, fica fácil a gente conhecer um ao outro, tá? Então, eu tenho acompanhado também seu trabalho. Até breve. Então, o id do id Eros e o id Thanatos. O que acontece? Quando nós temos, por exemplo, uma vontade de ajudar alguém, né, de repente a vontade... Vou dar um exemplo do id Eros. Durante a oração, a gente se entrega, a gente sente aquela coisa forte dentro de nós, entramos quase em transe. Nesse momento a gente se entrega ao id Eros. Um outro exemplo de entrega total ao id Eros. No momento do sexual, em que ocorre o ato sexual e em seguida o orgasmo, ao entrega ao id Eros. No momento em que a gente abraça o filho querido e chora, emocionado pelo reencontro a um filho, um amigo, nós estamos vivendo intensamente o id Eros. No momento em que brigamos, no momento em que ficamos com muita raiva, nós vivemos intensamente o id Thanatos. Então, surto de raiva, o ataque de raiva é, na verdade, uma entrega ao id Thanatos. Ele passa a reger a nossa vida nesse momento. É como se nós, nesse momento, não tivéssemos superego. O superego vai dizer, calma, né? Não tem calma, a gente se entrega. A gente perde completa noção de realidade. É como se a gente ficasse cego. É assim que as pessoas dizem? Eu estava cego de raiva. Por quê? Eu não estou escutando o superego. Eu vou até as últimas consequências. Eu vou dizer coisas que eu não penso, coisas que eu não concordo, coisas que eu jamais diria em outro momento, em que o superego estivesse presente. Porque o superego me convida à razão. No superego eu vou refletir. No ataque de raiva eu estou ouvindo só o meu inconsciente. Então eu não estou fazendo reflexão. É uma espécie de vínculo ao passado. É uma espécie de regressão de memória. Então o inconsciente passa a reger. E aí eu fico totalmente totalmente inconsequente. Eu fico totalmente sem controle, incontrolável. No livro O Evangelho, o Espiritismo chega a dizer que uma pessoa em ataque de cólera, que é o termo que era usado na época do século XIX para raiva, a pessoa chega a chutar objeto inanimado. E aí, se a pessoa olhasse no espelho, ela teria apenas dois sentimentos, só dois. Um seria de profunda tristeza por se entregar de uma maneira tão intensa, um sentimento tão cruel. A outra seria de medo. Então, uma seria de tristeza, decepção, a outra seria de medo. Nós ficaremos com medo de nós mesmos. Veja que doideira. Nós ficaríamos com medo de nós mesmos. Esse é o perigo da raiva. E a raiva, fisicamente,
Observe as consequências físicas da raiva. Primeiro, quando você está com raiva, quando você está surtado, você tem, suas mãos ficam frias, gélidas. As suas pernas ficam bambas. É ou não é? Seu coração bate forte. Uma grande quantidade de sangue concentra no seu sistema nervoso central. É por isso que o coração bate forte, porque ele tem dificuldade para bombear sangue. Tanto sangue para o sistema nervoso central. Concentra no alto da cabeça. E isso é derramado uma grande quantidade de adrenalina no seu organismo. E essa adrenalina vai provocar essas alterações, o batimento cardíaco, a grande quantidade de sangue. E você perde completamente o controle. Tanto que é perigoso, uma pessoa pode literalmente morrer de raiva. Boa tarde, Michele Maria, de Caruaru também. Compartilha para nós, Michele. Então, o ataque pode ser, o ataque de raiva, né? Ele pode te matar. Porque uma pessoa que tem problema cardíaco, boa tarde, Penha Rodrigues, minha amiga querida. Então, uma pessoa que tem um ataque cardíaco, um problema cardíaco, ela pode vir a infartar. Ela pode ter um aneurisma cerebral, por causa da grande quantidade de sangue que é bombeado para o alto da cabeça. Né? Então, uma situação extremamente perniciosa, perigosa, faz um mal danado. Ter um surto de raiva. Tem pessoa que se acostuma, não sabe como isso é complicado. E aí o Marcel, deixa eu ver aqui o nome certinho, Marcel Forita, ele diz, o ego thanatos, não, na verdade não é ego, é id. O id thanatos, então, mostra o que ainda somos, mas mascaramos através do superego. Enfim, estamos desde muito tempo trabalhando o nosso ser social. É isso mesmo, Marcel. Gostei da sua observação. O que acontece? Esse é o grande problema na reforma íntima. Eu volto a falar do malefício da raiva. Não esqueci. A minha esposa disse que uma competência que eu tenho é mudar de assunto e voltar para o assunto anterior. E ela disse que sabe como é que eu consigo apresentar a pessoa aqui e continuar no assunto sem perder o fio da meada. Eu espero não perder agora. Então, mas ele está certo. Normalmente a gente se preocupa com a parte exterior, com o polimento social. A gente se esquece de trabalhar o íntimo. Porque um problema da raiva é por que eu estou com raiva? Por que eu surtei? Né? A gente tem um lado inconsciente do processo, que é o lado do id. Né? Então o papel do superego não é nem mascarar o id, mas nos ajudar a entender, porque a escolha é do ego. Então, quando o id thanatos toma conta de nós na raiva, é porque o ego enfraqueceu e se entregou para o id uma decisão que era dele. Né? Há um enfraquecimento do ego. É como acontece, meus amigos, com o surto de loucura. Uma pessoa com um surto de raiva é como se ela estivesse enlouquecida. É ou não é? Então, por quê? Porque o processo é o mesmo. Né? O que acontece com a pessoa em surto psicótico? É que o ego, entrega o poder todo na mão do id. Né? Do id thanatos. E aí, no processo do surto de raiva, é a mesma coisa. Alguém disse aqui, boa tarde, meu amigo, deixa eu ver quem é. É a Michele, né? É a Michele Maria, lá de Caruaru. Muito bem, Michele. Boa tarde, querida. Ela disse, boa tarde, meu amigo. Muita luz para ti, para você também. Então, ele está certo. Quer dizer, é o id que tomando conta, enfraquecendo. E aí, desde quando entramos na era do Homo sapiens sapiens, a gente acha que se conhece, que o Homo sapiens sapiens é o homem que tem consciência de si mesmo. Mas, na verdade, não temos. Nós temos consciência do ser social, do polimento externo, em ser educado com quem encontra na rua, mas por dentro aquele fervilhão. E aí, uma hora, isso sai do controle. É a raiva. Sai completamente do controle. Então, é o id thanatos. Tá certo? Patrícia Ornelas.
Boa tarde, Patrícia. Estou em Portugal. Compartilha para nós. E obrigado por compartilhar, viu? Ela e mais 12 pessoas desse momento estão compartilhando esse vídeo, que vai ficar gravado aí também para vocês. Então, que é um diálogo Freud sobre a raiva. Então, o que é a raiva, meus amigos? Então, retomando, né? É a entrega total do ego ao id, quer dizer, então há uma pulsão de morte do outro, obviamente, que eu estou com raiva do outro, né? Ou raiva de mim também, pode ser morte né? Uma pulsão de morte para mim mesmo, mas uma pulsão de morte, uma pulsão sádica, de querer fazer o outro sofrer, e que eu não controlo, eu entrego para o id. E essa pulsão vai gerar no nosso psiquismo, dentro do processo da sinapse, a formação de grande quantidade de adrenalina, que vai ser derramada no meu corpo inteiro, provocando amolentamento das pernas, esfriamento das mãos e alteração no batimento cardíaco para mais, e por final, uma grande concentração de sangue no sistema nervoso central. Qual a consequência disso a médio e longo prazo? Primeiro ponto, física. As nossas coronárias ficam sobrecarregadas, vão acumulando gorduras nas paredes das nossas coronárias, o que pode nos levar a um infarto, a um AVC. Fisicamente. Poderemos ter problemas de estômago, porque tudo isso é processado no estômago. Vamos ter gastrite, úlceras, isso a curto prazo, inclusive. Boa tarde, Marli Santos Pinto. Ela diz assim para mim: bom sempre te ouvir e aprender sempre. Abraço, Marli. Abraço no Elvis também, tá? Minha querida amiga Marli, lá de Guarapari, Espírito Santo. Então, é uma violência o que acontece. Né? Vai carregar as nossas coronárias. Vai, a curto prazo, nos dar problema de gastrite e depois úlcera. Vai provocar em nós problemas de coluna, porque vamos sentir pesado. Vai provocar também, a longo prazo, o desequilíbrio da reprodução das nossas células. O que eu quero dizer com isso? O cancro, o câncer. Tudo pelo ataque. Carl Gustav Jung, um grande admirador de Freud, um dos grandes, responsável pela psicologia analítica. O que é psicologia analítica, né? É o encaixe da análise de Freud no movimento psicológico. Né? Porque são duas coisas diferentes, a psicologia e a psicanálise. E Jung tenta fazer essa ponte, uma e outra. Então, Jung vai dizer o seguinte: depois de um ataque de raiva, temos obrigatoriamente um ataque de depressão. Ele vai chamar de neurastemia, né? Um ataque de tristeza profunda, de depressão. Essa migração da raiva para a depressão pode, com o tempo, nos tornar pessoas bipolares e, portanto, mais depressivas do que se apresenta. Aquele estado de tristeza, de arrependimento, de depressão, passa a ficar mais constante. Por que acontece a raiva? Fisiologicamente, a reação da raiva foi construída ainda quando estávamos na era animal. É um mecanismo de camuflagem, de alteração no corpo para nos preservarmos contra o predador.
Então você vê, por exemplo, os répteis, eles camuflam, eles mudam de cor em momento de risco iminente, de risco de morte. Então, quando nós ficamos com raiva, nós mudamos de cor, né? Ficamos vermelho, pálidos, azul. No meu caso, não tem como mudar de cor, porque preto não muda de cor, né? Mas o normal é mudar de cor. Então, essa mudança de cor lembra a nossa vida ancestral. É como se nós voltássemos lá atrás, nesse surto de raiva. Então, é para proteção. Só que começamos a baratear. Começamos a ficar com raiva por coisas banais. Pelos estresses do dia a dia. Pela fila do banco que não anda. Pela esposa que não sei o quê. Pelo marido que bebeu. Pelo filho que tirou uma nota ruim na escola. E começamos a surtar por qualquer coisa. Aí nos tornamos... Qual é a consequência social da raiva? Nos tornamos aquele... Lembra daquele anão zangão da Branca de Neve? Mal-humorado. Nos tornamos pessoas mal-humorados, chatos, reclamões, zangões. A qualquer momento a gente pode surtar. Então as pessoas passam a ter medo de ficar do nosso lado. Passam a se afastar de nós. Porque somos desequilibrados. Esse é o termo que normalmente é usado. Boa tarde, Jaqueline, Jaque dos Santos, da Flórida. Daqui a pouquinho nós vamos conversar, não é isso? Daqui a pouquinho está chegando a nossa hora. Enquanto isso, né, vai ser 13 horas para você e 17 para mim. 4 horas de diferença, né? Eu estou aqui em Portugal, você está nos Estados Unidos. Cleusa. Oi, Cleusa, tudo bem? Cleusa Santos. Então, a consequência social da raiva. As pessoas se afastam da gente. É só você se colocar no lugar. Pensa, você gostaria de ficar do lado de uma pessoa que reclama qualquer coisa? De pessoa que, pavio curto, a qualquer momento ela pode surtar. São pessoas que nos assustam. Ora, se essas pessoas desequilibradas nos assustam, se nós ficamos desequilibrados, também assustamos os outros. Imagina o susto de uma criança depois de um surto de raiva do pai, da mãe. Boa tarde, Carmen Lúcia Costa, psicanalista, né? Lá de Petrópolis. Compartilha para nós aí, você, a Cleusa, a Jaque, né? Nós estamos conversando sobre a raiva. Depois esse vídeo vai ficar aí gravado para vocês poderem assistir, né? Diálogo com Freud. Né? Então, a consequência social é a pior possível. Quando você quer um amigo, quando você busca um conselheiro, qual é a característica dessa pessoa que você idealiza? Calmo, pacífico, que possa te escutar. 15 pessoas compartilharam esse vídeo agora, gente. Eu tenho certeza que quando concluir, mais de 200 pessoas já deverão ter assistido durante o processo. Tem vídeo com mais de 6.000 acessos aí. E graças ao carinho de vocês de compartilhar. Então, a consequência social da raiva é terrível. A consequência social da raiva é a solidão. Você vai afastar de perto de você as pessoas mais queridas. Porque durante o surto, você vai dizer para elas coisas que elas não vão esquecer. Que você jamais diria se estivesse na sua plena consciência. Mas só que a pessoa não consegue entender isso. Ela acha que você falou do coração. E não foi. Todos os que tiveram surto de raiva, lembra disso. Não falou do coração. Você fala coisas que você não falaria. Que você não sente. Mas que naquele momento você no surto fala. Muita coisa você sente, mas muita você não sente. E normalmente surtamos com as pessoas que a gente ama. E afastamos a pessoa amada de nós, gente, de perto de nós. Isso é muito complicado. Né? Então é a consequência social da raiva.
E aí vem a pergunta. E como vencer a raiva? Primeiro, tendo paciência com você mesmo. Rosiner Nascimento. Boa tarde, Rosiner. Compartilhe o vídeo. Diga qual cidade que você está, que a gente anuncia aqui. Então, como vencer a raiva? O perdão. O perdão a si mesmo. O perdão ao outro. O perdão aos estranhos. Primeiro, é interessante você avaliar por que eu tenho surto de raiva. Porque determinada situação me deixa possesso. Possessa. É o termo que a pessoa usa, né? É como se ela estivesse possuída por uma força que não é ela. Por que me deixa possesso? Me deixa fora de mim. Que tipo de situação é igual àquela? Se eu fizer uma regressão, se eu pensar na minha infância, eu vou lembrar que em algum momento aconteceu algo semelhante que me machucou profundamente. Então é como se eu estivesse fazendo uma regressão. Portanto, o surto de raiva é um surto infantil. Não é um comportamento adulto. Então, quando você identifica de onde vem a raiva, isso vai te ajudar a entender. E, portanto, trabalhar a raiva em você hoje, se você é uma pessoa que não tem mais o controle. É natural que a pessoa sinta a raiva uma vez ou outra. Quanto mais próximo a crise da outra, mais perigoso é o seu processo. Há momentos que a pessoa tem que buscar medicação. Ou ela busca medicação, ela perde a vida social. Porque os ataques passam, os surtos passam a acontecer 2 vezes no dia, 3 vezes no dia. 20 vezes na semana. Não há quem aguente. Quem vai conviver com a pessoa dessa? É difícil. Então, primeiro descobrir de onde que vem. Para você identificar. E quando você tem consciência de onde que vem, a gente chama na psicanálise de transferência. Você para de fazer a transferência. Segundo, o perdão, né? E perdão do ponto de vista do perdão estético. Por quê? Você vai perdoar algo superficial, que é a raiva. Porque a raiva, uma crise de raiva, ela dura 5 minutos, 10 minutos e é só. Não dura mais do que isso. Se durar mais do que isso, você morre. É muito violento para o corpo. Graças a Deus dura pouco tempo. É como se fosse um fogo de palha. Levanta aquela labareda, depois some, acaba, fica só a cinza. Entende? Rapidinho. Então, mas os males, o rastro que ela deixa é devastador. É como a tsunami, né? É como a enchente. Quando vai embora, fica só o rastro de destruição. É como aconteceu com a questão de Mariana. O que ficou para trás? Lama. Foi rápido quando estourou, né, as comportas. Mas a destruição foi... O rastro foi devastador. Então, combater a raiva é conhecer primeiro a origem dela, de onde vem aquele surto. Segundo, perdão. Relevar. Diminuir o valor para aquela coisa que você está dando. Você está com muita raiva porque seu marido ou sua mulher esqueceu de pagar a duplicata e agora vai ter que pagar multa. Vamos lá. Quanto é a multa? O Edia Garcia, lá de Caruaru. Boa tarde, Edia. Quanto custa a multa? R$50? R$20? Você vai destruir sua saúde por causa de R$20? Entendeu? É perceber como é superficial o motivo. Uma vez um amigo chegou, um amigo já com a idade avançada, ele é cardiopata, tinha 3 pontes de safena, chegou em surto no meu consultório. Qual era o motivo? O filho pegou a chave. Ele já tinha consulta, mas ele chegou surtado por causa do filho. O filho pegou o carro emprestado com o pai,
para resolver alguma coisa. E não voltou para casa. E a hora foi chegando. E o pai tinha que pagar uma duplicata de prestação do mesmo carro naquele dia. Era o dia que estava vencendo. Ele teria que pagar 20% de multa se ele não pagasse naquele dia. E o filho não chegava. E foi dando 3 horas, e 4 horas, e o banco fechou. E o filho não chegava. E aí ele estava para morrer. Com muita raiva do filho. Se o filho chegasse naquele momento, ele ia avançar no filho. Ia agredir fisicamente o filho. Talvez tivesse uma briga, porque o filho era um homem. Né? E às vezes o filho estranha o pai. E aí eu comecei a meditar com ele o seguinte. E ele falando, aquele desgraçado, ele tá acabando comigo. Eu disse, não, ele não. Mas é culpado por eu não pagar a prestação do carro. Diz também, não. Você pode responsabilizá-lo por não devolver o carro no tempo que foi combinado. Quanto tempo você combinou com ele? Aí ele ficou quieto. Tá vendo? Você não combinou. Mas ele falou que devolvia logo. Mas logo pode ser logo à noite. E você não combinou com ele que você precisaria do carro daqui 1 hora, daqui 2 horas, mas eu não sabia que ele ia demorar tanto. Então foi um problema de comunicação. Agora, ele não é culpado de você não pagar a prestação. Ele não sabia, ele não sabe que a prestação vence hoje. Quanto é a multa? Eles conversavam. Quanto é a multa? Eles conversavam. Até que ele falou, quanto é a multa? Ele disse, R$23. Falei, por exemplo, por causa de R$23, você pode infartar e morrer. Sua vida está valendo tão pouco, né? Quando seu filho chegar, com calma, abraça ele, pega a chave do carro e pergunta a ele por que ele demorou tanto. Ele vai te explicar e vai ficar por isso mesmo. E da próxima vez, combina com ele, fala, filho, ó, eu vou te prestar o carro, mas é 2 horas. Daqui a 2 horas você tem que me devolver. Pronto. São coisas simples. A raiva é tão rápida. O Chico Xavier tem um conselho para lidar com a raiva que ele chama de água da paz. Ele fala, tome um gole de água, coloque na boca e não engula. E conte até 10. A raiva passa. Aí eu brinco, não engula a água, senão você pode ficar envenenado. Mas é brincadeira minha. A água no sentido de perceber como é rápido, como é rápido o surto de raiva. O perdão. Perdoar. Perdoar de forma lógica, percebendo, analisando, contextualizando na consciência o processo. Você está com raiva do caixa porque ele está demorando a atender? Aí você pergunta, mas é culpa dele? Não seria culpa do banqueiro que colocou poucos caixas? Mas você tem conta nessa agência, nesse banco. Por que você não faz pressão no banco? Você está com raiva porque seu vizinho varreu o lixo para a porta da sua casa? Será que ele sabe que te incomoda com isso, de colocar o saco de lixo na frente da sua casa? E se você conversar com ele? Percebe que são caminhos fáceis para resolver a questão da raiva? Na dimensão da alma? Então, muitas vezes estamos vivendo a dimensão estética. Estamos vivendo a dimensão da forma. Se a gente perceber a profundidade, a gente não vai ter raiva. Então é o perdão na dimensão estética. Eu estou com raiva da minha mulher porque ela fez tal coisa, porque eu não tenho amor, eu tenho posse sobre ela. Porque ela não é obrigada a me agradar. Eu não sou senhor dela. E nem seu marido, e nem você é senhora do seu marido. Todos somos livres. Não tem monarquia dentro de casa e nem se tivesse. Então, porque nós estamos vivendo a dimensão superficial. Virgínia Coim da Bahia, de Teixeira de Freitas, um abraço, minha amiga. Marília Melo, de Milão, Itália. Um grande abraço, compartilha pra gente aí, vocês duas, por favor. Virgínia e a Marília, Virgínia Coim e Marília Melo. Marília, estarei lá em Milão no domingo, dia 19 e 26, é isso? Dia 26 desse mês. Dia 23, em Zurique. E domingo 25 ou 26, acho que é domingo 26, em Milão. E 26, 27, segunda-feira na Suíça, em Zurique de novo.
E aí retorno para o Brasil. Luciano Marinato Aguiar, boa tarde. Então, perdão. Avaliar a nossa relação de superficialidade com o outro. Em segurar a nossa onda. Em dialogar. Veja, quando você fala assim, qual o valor da multa? Porque eu estou com raiva. Você está colocando o superego em contato com o id. Entende? Aquele id tanato que estava dominando, agora está sendo questionado pelo superego. Ele não está mais dominando. 18 pessoas acabaram de compartilhar o seu vídeo. Está informando aqui o Facebook para mim. Fale para elas o quanto gostou disso. Muito obrigado aí a todos que compartilharam. Como eu digo, vai ter mais de 200 visualizações quando concluirmos aqui e já estamos concluindo, né? Esse diálogo freudiano, esse diálogo com Freud. Essa conversa com Freud. A raiva é um processo superficial. Demonstra como somos superficiais. Precisamos avançar. Então, o perdão vai ser o perdão no primeiro degrau. O perdão na estética. O perdão rápido. Não permitir que a raiva se transforme em mágoa. Aí vai ser a segunda fase. Aí é mais complicado. Que é a segunda dimensão. Que nós vamos conversar em outro momento. Boa tarde, Natalícia, lá da Flórida, minha amiga de Vila Velha, que agora está residindo na Flórida. Então, perdão, análise da situação. Sua esposa, seu marido é muito mais do que aquele problema com que você está passando. Contextualiza. Não deixa esse sentimento tomar conta de você. Essa pulsão. Porque se você se entregar, é surto. E aí, o estrago vai ser imenso. Muito obrigado, meus amigos, pela atenção que nos deu. Compartilhe esse vídeo. Pode assisti-lo novamente. E vamos sortear para esse vídeo o livro Terapêutica do Perdão, da minha autoria. Tá bom? A gente está à disposição. Também vocês podem ver outros vídeos no meu site, aloisiosilva.com.br. Dina Espírito, muito bom. Dina de Muriaé, um abraço, querida. Então, minha terra natal, Muriaé, né? Resido em Guarapari, mas nasci em Muriaé. Fiquem com Deus. Olha, hoje à noite temos palestras daqui a algumas horas, mas aqui em Portugal. Eu não sei se o pessoal lá tem internet. Se tiver, vamos transmitir, tá bom? Fiquem com Deus, um grande abraço e até a próxima. E olhe, veja outros vídeos no aloisiosilva.com.br. Tem lá, de um lado, o Aloísio psicanalista, do outro, o Aloísio palestrante espírita. Se você é espírita, pode clicar no lado espírita e ver vídeo. Se você gosta da área da psicanálise, tem uma outra religião, pode clicar ao lado da psicanálise e ver conteúdo psicanalítico como esse. Ontem gravei uma palestra ao vivo sobre perdão na visão espírita. Hoje estamos falando da visão psicanálise. Rosana Alves, um grande abraço também. E até a próxima, meus amigos. Fiquem com Deus. Muita luz.